seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal SUS Fala Gestor. Nós vamos dar sequência hoje aqui à análise da portaria 2979, que alterou a fórmula de financiamento e custeio da atenção primária. No primeiro vídeo já falei um pouquinho sobre o programa Previne Brasil, que para minha surpresa apareceu lá no texto do preâmbulo da portaria, e hoje quero então fazer uma breve reflexão sobre a proposta feita pela Secretaria Executiva da Atenção Primária. Fazendo um breve comparativo, o modelo que eu tenho hoje, ele é um modelo objetivo, fundamentado, valores absolutos. Eu tenho o PAB fixo, que se traduz na população definida pelo IBGE, sem discutir se está certo ou errado a população, o IBGE fez a conta, o Ministério passa a usar, e eu tenho então o meu per capita do PAB fixo. Tenho o meu PAB variável, que é um composto entre os programas nos quais eu me habilitei. E isso me dá então a coparticipação do Ministério da Saúde. E tenho, naturalmente, a remuneração por desempenho através do programa do PEMAC, que serve para custeio e incentivo de desempenho. Isso tudo é muito objetivo, sem entrar no mérito, né? A proposta que está vindo do Ministério da Saúde, ela muda esse cenário. Ela cria um cenário relativista de dimensionamento do custeio da atenção primária. Por que é relativo? Simples. Se eu tinha antes um PAB fixo baseado numa população, hoje eu tenho o dimensionamento da minha transferência baseada em alguns critérios. Primeiro, na captação ponderada. Segundo, na remuneração por desempenho. E terceiro, no incentivo às ações estratégicas. A primeira questão é a que chama mais atenção aqui. Quando eu falo em captação ponderada, aqui também a portaria estabelece alguns critérios. A população cadastrada nas equipes do SF e IAP que estejam informadas lá no CISAB. Segundo, a inclusão das pessoas nas condições socioeconômicas ou nas vulnerabilidades socioeconômicas, o perfil sociodemográfico desta área de abrangência, dessa população, e por fim, a classificação geográfica desta área de abrangência definida pelo Ministério, pelo IBGE. A portaria, por fim, ela estabelece que a fórmula de cálculo desta ponderação estará baseada no quantitativo desta população com atribuição de peso, levando-se em conta esses critérios. As condições, as vulnerabilidades socioeconômicas das pessoas, o perfil demográfico, isso tudo é que vai então dar uma atribuição de valor, de peso às pessoas. É exatamente o peso atribuído aqui que torna relativa o meu dimensionamento de custeio. A pergunta é se isso cabe em sistemas de saúde. Eu tenho as minhas dúvidas. Aliás, acho isso um disparate. Acho que classificar as pessoas em função das suas vulnerabilidades socioeconômicas, sem levar em consideração o perfil de morbidade, que não está inserido aqui na discussão, sem levar em condições o perfil demográfico do município, muito embora esse item esteja sendo classificado como tal, acho um disparate. Por que é um disparate? O processo de tomada de decisão, e é disso que eu estou falando, ele sempre terá duas dimensões. Aquelas condições que serão absolutas, PAB fixo, per capita, é uma condição absoluta, não tem discussão. Se eu tenho 100 pessoas, vão receber o equivalente a 100 e ponto final. E tenho as condições desejáveis, onde cada uma delas, então, sim, vai ser atribuído um peso. Mas isso é o processo decisório. Eu estou falando aqui de um sistema de saúde que tem por princípio a universalidade. Eu fico me perguntando se essa questão dos pesos atribuídos às pessoas por conta das suas diferenças, não fere mortalmente o princípio da universalidade. Aqui tem uma outra questão para se discutir.
Com que base o Ministério definiu a população a ser cadastrada por ESF? 4.000 pessoas. Como que era antes? Para 30 horas. Antes, nós temos aí municípios que cadastraram 2, 3, 4, 5 equipes por área de abrangência, levando em conta os números anteriores das portarias anteriores. Se você pegar a PNAB da portaria 2488, né, você vai ver que lá eram 2.500 pessoas por equipe, até 3.000, 3.500. Né? Agora é 4, isso quer dizer que o meu número de equipes vai se reduzir se eu aumentar a minha população por equipe. Já tem município aí, não é à toa que já tem município aí reclamando que vai receber pela simulação lá do painel do Ministério da Saúde, que vai receber a menos. Não, eu entendo que esse assunto deveria ter passado por uma discussão um pouco mais abrangente, um pouco mais detalhada. O Ministério da Saúde, essa é a minha sensação, e tomara que eu esteja errado, está tentando inserir aqui uma modalidade de remuneração denominada per capita, o capitation famoso, que é aplicada no setor privado. Por que eu acho que isso é perigoso? Porque o gestor do sistema público de saúde, ele não é prestador, ou melhor, ele é ao mesmo tempo prestador e gestor do sistema. A rede primária é função finalística do município, e é por conta disso que é ele que faz a organização da rede, é o gestor que faz a prestação de serviços. Os serviços são de propriedade pública. Eu não tenho contratualização com rede privada, seja filantrópica ou não. E é aonde exatamente se aplica o princípio da remuneração per capita. Portanto, tenho as minhas dúvidas aqui se esse modelo extraído lá do setor privado, e não adianta vir me trazer referências internacionais do Canadá, da Espanha, da Itália, da Inglaterra, porque isso não é assim. O setor público, a organização da função pública nesses países, obedece a princípios que nós nem chegamos perto ainda. A começar pela capacitação de recursos humanos, a começar pela oferta da medicina, para não falar nas outras funções, mas a medicina que é a mais crítica. No Brasil, eu tenho insistido na tese de que faculdades públicas que trabalhem com capacitação em medicina, o formando deveria prestar serviço obrigatório por 2 anos, com remuneração, salário, tudo direitinho, no município em que o Estado e a União vão decidir. Nós temos no Brasil 20% dos municípios, seguramente no meu estado é assim, 20% dos municípios sem médico residente. Mas esse é apenas um dos detalhes. Não é? Eu não tenho como comparar o que acontece nesses países e o que acontece aqui por conta dessas grandes diferenças. Um outro assunto que certamente chama atenção nesta portaria é o PEMAC, mas nesse caso ficou estabelecido que o ministro irá definir por portaria quais são os componentes, quais são as condições em que o PEMAC vai se desenrolar. Eu só vou deixar aqui um recadinho simples para o Ministério da Saúde. Não existe programa de avaliação de desempenho com um só momento de encaminhamento. Um programa de avaliação de desempenho, para ter valor, ele tem que ter 2 momentos. Ele tem que obedecer o ciclo orçamentário na administração pública. Eu tenho que ter planejamento e programação, que é aquele momento em que o gestor lá da rede primária senta com os servidores, senta com os médicos, com os odontólogos, com os profissionais de maneira geral, e faz a programação do desempenho, faz o planejamento do desempenho, pactua com os profissionais quais são os requisitos que eu vou usar para lhe avaliar. Além da conduta já esperada, porque esse é o ponto. Um servidor, ele recebe uma remuneração por uma conduta que já se espera dele. O PEMAC é para ir além disto. Então, a primeira questão é essa: quais serão esses requisitos
para a função do médico, para a função do SS, para a função da enfermeira, do técnico de enfermagem, para a função da recepcionista, do recepcionista da unidade básica, que não pode ficar fora. Mas esse é um assunto que eu ainda vou voltar a ele assim que o Ministério sair com as definições. Em terceiro lugar, quero chamar a atenção aqui para a questão do cardápio, da lista de serviços, que nessa portaria ainda ficou muito incipiente, não enxerguei direito essa questão, mas como está ainda, me parece, em consulta pública, nós estamos torcendo aqui para que esse negócio venha de maneira mais objetiva. De qualquer modo, o cardápio que se refere o ministro Mandetta, o secretário executivo, a lista de serviços, não é apenas baseado em que esse ou aquele estado produziu, não. O cardápio é parte integrante de uma agenda, de uma engenharia de atendimento que é preciso ser desenvolvida. Você vai no restaurante, a primeira coisa que você encontra sobre a mesa é o menu, é o cardápio, que está dito lá, tudo que tem de serviço a ser oferecido, quanto custa, etc. Na saúde é a mesma coisa. Uma unidade prestadora de serviço, ela tem que ter o seu cardápio e ele tem que ser dado conhecimento à população. O que eu ofereço ali, em que condições ofereço, como ofereço, e a população precisa ser treinada para usar corretamente esse cardápio. A portaria 2436, que foi a mudança produzida pelo ministro Ricardo Barros, ela priorizou o atendimento ambulatorial, ela priorizou a questão assistencial, saindo do discurso sanitarista que não produz resultado. Eu não estou dizendo que não é importante, é que nesse momento eu tenho que trabalhar com prioridades. E a prioridade nesse instante é ambulatorial. A minha preocupação em relação a essa portaria, sem querer ser abusado, fui acusado esses dias de ser abusado, né? Só porque sou divergente das posições que o governo se manifesta, neste caso, obviamente. Não há como você estabelecer um serviço de rede primária sem que ele esteja ligado à integralidade da média e da alta complexidade. É por isso que quando me fala em peso atribuído por vulnerabilidade socioeconômica, eu fico me perguntando onde é que ficam as patologias nessa portaria. As diferenças de importância que tem entre uma e outra, será que isso vai servir como referência de atendimento? Tenho minhas dúvidas. Portanto, há muita questão aqui para se resolver. Vamos deixar esse processo caminhar, mas eu insisto aqui. Atribuição de pesos por vulnerabilidade socioeconômica fere mortalmente o princípio da universalidade. Deixe o seu like aí, faça a sua inscrição, nos ajude aqui. Estamos com mais de 1.050 seguidores aqui no canal. Se tiver alguma dúvida, se tiver algum esclarecimento que queira, manda um e-mail. Entra lá no YouTube e faça a sua mensagem que eu vou ter muito prazer em lhe responder. Solicite a sua inscrição no nosso canal SUS Fala Gestor, lá do WhatsApp. Manda um e-mail aí no e-mail que está aqui aparecendo e nós vamos ter muito prazer em adicioná-lo, tá bom? Grande abraço aí e até a próxima.